Olá, combatentes do canal de Guerra. No vídeo de hoje eu vou tentar esmiuçar um pouco essa situação do conflito do Oriente Médio entre o Hamas e Israel. Bom, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui para vocês é o seguinte, é a situação dos túneis, tá? Porque os túneis do Hamas não são coisas assim, essas coisas que a gente vê, né, de fuga de prisão aí, aqueles túneis rudimentares, né? São coisa muito bem feita, de engenharia, né? Com obras de alvenaria, etc. E o combate em túneis, ele é complicadíssimo. Por quê? Primeiro porque um espaço bastante exíguo você não consegue colocar grandes frações expressivas de tropas ali. É um combate homem a homem. Segundo também porque é um ambiente bastante hostil, vai ser escuro, né? É sufocante, você pode sufocar com o próprio gás, né? A queima dos gases, do disparo das armas. Outra coisa importante também é que o inimigo ele consegue armadilhar os túneis, constrói alçapões, né? Ele coloca ali também diversos tipos de armadilhas explosivas, entradas falsas, etc. Então é uma guerra muito difícil de ser travada, você vai precisar de tropas de especialistas. Só que a gente não sabe também, né, a extensão desses túneis aí, quantos quilômetros de túneis o Hamas tem ali em Gaza, né, vai ser bastante difícil. O exército de Israel vai enfrentar um problema bastante sério se ele partir para a guerra de túneis. Bem que eles têm algumas unidades que já têm alguma experiência nisso. Mas outra coisa também que eu quero colocar, que eu acho bastante interessante, que a gente precisa pensar, é a logística que o Hamas empregou nesse ataque a esses territórios adjacentes a Gaza, essas regiões israelenses aí. Por quê? Porque essa tropa do Hamas que avançava, ela precisa de munição, precisa de comida, precisa de água, etc. Né? Então vai ser interessante no futuro estudar como essa logística foi feita, principalmente daquelas tropas que usaram paragliders, aí há quem diga que foi paraquedas também, mas a logística desses caras é um negócio a ser estudado, bem como o treinamento também, como esses caras treinaram com paragliders, como isso escapou aí aos serviços de inteligência de Israel. Enfim, eu penso que quando a gente se debruça sobre essa situação, a gente acaba tendo mais perguntas do que respostas efetivamente. Tá? É uma situação muito complexa e nós temos muitos questionamentos sobre essa situação do ataque aí sábado, né, do Hamas contra os israelenses. Uma outra coisa interessante é o seguinte: eu recebi a notícia da morte de alguns comandantes militares israelenses. Bom, pode ter sido o fato de que existe uma tradição em Israel, né, que os comandantes vão sempre à frente. Pode ter sido isso, lógico. O comandante está à frente da tropa, é fácil você perceber quem é o chefe e os atiradores de elite aí visarem os mesmos. Isso pode ser uma situação. Mas se eles não morreram na linha de frente, pode acontecer o seguinte: o Hamas ou o Hezbollah pegaram algumas táticas que estão sendo empregadas na Ucrânia para localizar os comandantes de unidades e empregaram ali. Porque eu já falei diversas vezes em vários vídeos aí que uma das consequências nefastas da guerra da Ucrânia para o Ocidente vai ser a promiscuidade entre iranianos e russos, né? Por quê? Porque muitas técnicas, promiscuidade que eu digo um termo que eu digo, é o entrosamento, vai. Em termos de passagem de táticas, armamentos, etc. Né? Técnicas, novas técnicas, etc. Falando em armamentos, tem gente que fala aí que já tem armamento da Ucrânia operando com o Hamas. Olha, até agora a gente não tem prova nenhuma disso, nem de armamento da Ucrânia, nem de armamento do Afeganistão. Agora, eu digo uma coisa para vocês: isso aí é uma previsão fácil de se fazer. Se por um acaso aparecer um míssil anticarro Javelin ou um míssil antiaéreo, né, Stinger, nas mãos do Hamas, em Gaza, que provoque danos, ou mesmo que não provoque, contra tropas israelenses, tá? E cujo número de série remeta à Ucrânia, isso vai dar um problema enorme. Pode ser o fim da ajuda americana ao Zelensky. Se acontecer isso,
vai ser um negócio muito complicado. Até agora não se tem prova nenhuma disso, se especula muito, como tudo que está acontecendo nessa guerra tem muita especulação. Muita coisa aí, eu vejo muitos boatos que circulam aí, né? Chapéu de alumínio adora espalhar e que não tem comprovação nenhuma, tanto de um lado quanto de outro, né? Agora eu digo uma coisa, isso aí não dá para negar. Tudo aquilo que aconteceu na Ucrânia vai se repetir nesse conflito. As novas técnicas, as novas táticas, os novos procedimentos, eles vão aparecer. Israel será vítima de muita coisa, né, que tem aí sido empregado contra russos e ucranianos. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Esse pessoal do Hamas é bastante criativo, é muito motivado, tá? Como eles contam com poucos recursos, né, é um exército irregular, eles têm que fazer uso da criatividade. Israel vai se surpreender com muita coisa nova que pode aparecer, principalmente no campo de blindados. Eu acho temerário se empregar blindados em Gaza. A recomendação para um caso desse seria um cerco, né, prolongado aí, deixar os civis saírem para poder depois se tentar uma limpeza, mas em última instância, se o conflito se prolongar demais, é ou se tentar uma trégua ou a velha saída a lá Estados Unidos no Vietnã. Declaremos vitória e vamos embora, porque se Israel optar por um confronto prolongado e o Hamas tiver condições logísticas, né, de prorrogar esse confronto aí por 3, 4, 6 meses aí, a situação para Israel vai ficar muito complicada. Por quê? Porque a economia israelense já está começando a sentir os impactos. E outra coisa também, Israel já provou que eles não conseguem sustentar uma guerra aí, relativamente longa com o Hamas sem apoio militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão começando a enviar equipamento para Israel aí porque começa a faltar. Quer dizer, os Estados Unidos vão ter que atender Israel e a Ucrânia. Vai ser difícil. Eu acho um desafio bastante complexo. Uma outra coisa também, que eu estava ouvindo esses dias um comentarista falar uma coisa que é uma grande verdade. O Hamas apostou na overreaction de Israel, né, no exagero do emprego de força de Israel em Gaza. Eles querem isso. Isso vai gerar uma comoção internacional, vai deixar Israel numa situação bastante difícil. Então, todas as vezes que o pessoal fala, Israel vai destruir Gaza, vai transformar Gaza no estacionamento, é mais ou menos o que o Hamas pretende. Por quê? Porque isso daí vai deixar Israel numa situação difícil e vai aos poucos minando o apoio a Israel. Por quê? Porque é o problema do duplo padrão, né? Se a imprensa dizia que a Rússia estava pesando a mão na Ucrânia, ela vai ter que criticar Israel também por fazê-lo. Então é uma situação bastante difícil, é uma das buscas do Hamas. Nós vamos tentar acompanhar. Eu acredito que não deve, se Israel for realmente fazer uma operação terrestre em Gaza, que eu acho que a operação é a decisão mais radical, a mais arriscada, né? Ele deverá fazer no máximo até o final da semana. Se eles não fizerem até o final da semana, pode ser uma sinalização muito forte aí que eles vão partir para outro tipo de abordagem. Mas, seja qual for, né, a ação que Israel vai tomar, nós estaremos acompanhando aqui no canal da Guerra, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.